Segunda Crônicas, capítulo 26. Hoje é o último culto aí do mês de janeiro, né? E graças a Deus que nós estamos na casa do Senhor aprendendo um pouco mais. E preciso perseverar para que nós possamos, né, chegar no final do ano melhores. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 1 ao 5. Segunda Crônicas 26, do 1 ao 5, diz assim: Então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Agora nós vamos ler o mesmo no 26, nós vamos ler do 16 ao 23 para a gente ganhar tempo aqui, tá? Lá no versículo 16, o Mateus vai colocar ali para nós. Diz assim, no versículo, capítulo 26, versículo 16, diz assim, né? Então o versículo 5, presta atenção, diz assim: E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, tá? Agora no 16, diz assim, ó: Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel, e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia: ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Amém? Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nós estamos já encerrando o mês de janeiro, né? O primeiro mês já foi gasto, né? Vamos dizer assim, do ano 2025.
E já vamos iniciar no sábado, já é o dia 1º de fevereiro. E como que você está? Seus projetos, seus planos. No domingo eu falei aqui sobre prosperidade. Nós desejamos, queremos sermos prósperos, né? E nas falas do pastor Cláudio Duarte, a riqueza ela não traz felicidade, mas a pobreza também não. E é fato que Deus nos quer bem, né? Falei também que a salvação é um dom que Deus nos dá, gratuito, né? Hoje eu falei com um rapaz sobre isso. E além da salvação, há inúmeras benéficas que Deus nos dá juntamente com isso. E nós precisamos tomar posse disso. Mas é preciso perseverar, né? Seguir os passos, o manual corretamente, que é a palavra de Deus, e para que nós possamos colher essas bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Há um manual a ser seguido. E eu mais uma vez eu quero falar aqui sobre perseverança, né? Para mim e para você, nós chegamos bem no final do ano, né? Nós chegamos melhores do que começamos. E como eu já disse inúmeras vezes aqui, um bom começo ele não é a garantia de um bom final. Quantas pessoas começam super bem, quantas pessoas têm os seus projetos, aquela alegria toda do início, né? E à medida que os problemas, as dificuldades elas surgem, dificuldades relativas ao processo, nós precisamos passar pelo processo para nós chegarmos lá no alvo que nós determinamos. As pessoas começam a desistir e janeiro já foi, e você está certo daquilo que você deseja para esse ano? Você que nos assiste também, você está colocando em prática, ou você já desistiu diante de algum obstáculo que surgiu na sua vida? Então é importante nós aprendermos com esse texto que nós lemos do rei Uzias, para nós sabermos e chegarmos a essa conclusão baseado na palavra de Deus, que um bom início não é a garantia de um bom final, né? Como eu já disse inúmeras vezes aqui, a grande maioria começa bem, mas não conseguem perseverar, não conseguem se firmar e acaba ficando pelo meio do caminho. E o rei Uzias é um exemplo para nós, como o rei Saul, como tantos outros que a Bíblia nos mostra que começaram bem, né? O próprio Davi começou bem, mas eles não tiveram um fim maravilhoso, vamos dizer assim. E é interessante que esse rei Uzias, o texto nos mostra aqui que ele era um rei que começou super bem, um corajoso guerreiro. O texto vai mostrar que ele, logo depois no versículo 6, vai falar que ele saiu em guerra e venceu os filisteus. Ele era um grande estrategista, né? Um grande urbanizador. Ele edificou, o texto vai estar nos mostrando aqui que ele edificou grandes cidades, torres fortificadas. Era um cara visionário, né? Um grande economista. O texto vai nos mostrar que ele tinha um exército de combate poderoso. Mas por que esse homem começou tão bem assim e ficou pelo meio do caminho? Eu conheço inúmeras pessoas que começaram super bem, né? Hoje estão longe da presença de Deus. Eu tenho um amigo que inclusive me levou para a igreja. Toda a minha família, irmãos, foi para a igreja através desse irmão. Hoje ele se encontra afastado da casa do Senhor. Esses dias atrás ele separou. E a gente pergunta, né? Ele era uma pessoa que tinha um trabalho de visita na Santa Casa. Ele era líder de núcleo de oração que tinha na igreja. Ele é ainda extremamente conhecedor da palavra de Deus. Uma pessoa extremamente conhecedora da palavra de Deus.
né? Tocava no grupo de louvor da igreja e hoje está longe da presença de Deus. Hoje está com a vida que cada vez mais se afastando da presença de Deus no âmbito de igreja, vamos dizer assim. E por que acontece essas coisas com a vida daqueles que começam bem e não conseguem perseverar? O reinado desse rei Uzias que nós citamos aqui, ele, como falar, ele começa a desfrutar de uma economia estável, de abundância. E no domingo eu falei que nós temos que tomar muito cuidado com a prosperidade, que ela pode nos levar para outro caminho. Nós começamos a ficarmos prósperos, e essa prosperidade, em vez de nos aproximar de Deus, ela acaba nos afastando de Deus. E o que aconteceu com o rei Uzias? O rei Uzias, ele buscou a Deus no começo do seu reinado, né? Sendo instruído no temor do profeta Zacarias, como nós fazemos aqui na igreja. Na igreja nós somos instruídos, né? O domingo que eu fiquei em casa lá, sinceramente eu cheguei a arrepiar ali no culto. Por isso da importância dos cultos transmitidos. A palavra de Deus, os louvores, algo maravilhoso que falou ao meu coração. Então, nós somos instruídos na palavra de Deus, através dos profetas, dos pastores, dos músicos, né? Os louvores escolhidos aqui, isso é a instrução da palavra de Deus. Enquanto nós somos instruídos, nós somos beneficiados. E o rei Uzias, ele, no começo do reinado dele, o texto fala que ele foi instruído, né? Enquanto ele buscou o Senhor, Deus ele o fez prosperar. Mas a abundância, a prosperidade e a falsa segurança, né, levou o rei a um processo destrutivo, né? Eu estou lendo, não sei se eu posso falar aqui, mas o pastor Júnior está escrevendo um outro livro, e ele enviou para mim estar lendo ali antes dele. Livro maravilhoso, irmãos, que fala sobre essas coisas também, né? Um livro de cura. Se nós colocarmos esses benefícios que Deus nos dá em prática, não tem erro. Não tem erro. Então, janeiro acabou, como fevereiro, coloque em prática tudo aquilo que você ouve na palavra de Deus, né? Coloque em prática na sua vida, para que você possa chegar num bom final também, e não ficar pelo meio do caminho, né? E eu quero trazer aqui as causas do fracasso do rei Uzias, que de repente serve para a nossa vida, e nós colocarmos que a luta é constante, né? Nós vivemos lutas constantes conosco, comigo mesmo, né? Lutas interiores, todos nós, eu e você, a gente tem lutas internas, lutas externas, né? Familiares, lutas econômicas, nós temos lutas. Mas mesmo diante das lutas normais, nós podemos avançar, nós podemos prosperar com bastante calma, sempre colocando a palavra de Deus, né? O grande problema que acontece nas nossas vidas, que nos leva ao fracasso, é não colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Então é preciso colocar em prática. Então, vamos lá, algumas causas do fracasso do rei Uzias. Sensação de conforto, isso é um perigo. Versículo 15, olha só o que diz o versículo 15: em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Então a sensação de conforto
né? O pastor Júnior pregou há algum tempo atrás aqui, a queda de Davi começou quando ele estava numa sensação de conforto, né? O exército saiu para a guerra, o que Davi deveria estar fazendo? Ir junto com o seu exército. Mas ele estava confortável no seu palácio. E aí, cabeça vazia, ferramenta do diabo, já dizem, né? O que Davi fez? Andando sem ter o que fazer, viu a mulher lá passeando, e onde foi a queda de Davi ali, que trouxe um prejuízo gigante para toda a sua família. Então, sensação de conforto, um falso conforto, né? Falta de desafios. Tem gente que precisa de desafios. Todos nós precisamos de desafios em nossa vida. Falta de ambições saudáveis, querer algo a mais de forma saudável, não aquela ambição egoísta, mas aquela ambição saudável. Falta de sonhos e ideais, tudo isso, a sensação de conforto ele traz para as nossas vidas. A gente achamos que já fizemos demais. Então é preciso tomar muito cuidado com a sensação de conforto. Está bem para mim aqui. Estou bem, né? Lá em Lucas, capítulo 12, olha o que diz Lucas 12, versículo 16. Então lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então a sensação de conforto faz eu ficar no meu cantinho tranquilo. E o reino de Deus, é interessante que nós temos tarefas durante toda a nossa existência. Então a sensação de conforto ela não pode me atingir, que é um perigo. Eu estou bem. O reino de Deus, o que o texto de Lucas fala, que assim acontece quem é rico consigo mesmo, mas não é rico para com Deus. Então o reino de Deus, essa riqueza que nós acumulamos, deve ser esparramada para o reino, rico para com Deus. Então há trabalho para todo mundo, né? Isso é importante. Isso aí vai jogar para longe a sensação de conforto, né? Aquela falsa sensação, o que leva também às causas do fracasso. Falsa impressão de dever cumprido. A ociosidade é o sepultamento de um homem vivo. Então falsa impressão de dever cumprido. O versículo 5: e buscou a Deus durante toda a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. O rei Uzias achava que tinha cumprido a sua missão. Então, sempre nós temos algo a mais para realizar, não é? Sempre dá para fazer um pouco mais em relação a Deus. Então, esqueça essa impressão de dever cumprido. Eu não vou fazer isso não, deixar para os mais jovens, né? Os jovens têm o seu papel, mas nós que somos mais maduros, nós temos o nosso, né? E cabe a nós fazermos. Lá a palavra de Deus nos, inclusive, orienta as mulheres mais maduras a orientar as mais novinhas, né? Então, igual a Samara, que é novinha, deve ser orientada pela mais madura, orientar certinho. Então, cada um dentro do seu trabalho aí. Então, impressão de dever cumprido, isso é um perigo.
pode levar ao fracasso. Eu já fiz tudo, né? Vou ficar deitado aqui na minha redinha aqui e deixar o bonde passar. Não, vai junto, né? Cresça junto, né? Sensação de autossuficiência juntamente com orgulho. Sensação de eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Minha pregação é maravilhosa, né? Minha voz para cantar, nossa, minha voz é maravilhosa. Eu não dependo de ninguém. Sensação de autossuficiência junto com orgulho. O versículo 16: entretanto, depois que se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho. Há pessoas doentes, né? E mais uma vez o livro do Júnior cita isso. Pode falar dele, de algumas pitadas? Pode? Estou entregando o ouro aí. Pode? A Esther ficou brava lá, ó. Não? Mas o livro do Júnior é maravilhoso. O grande problema de pessoas doentes é o orgulho. Porque o orgulho faz com que muitas pessoas doentes, irmãos, não busquem o tratamento. Principalmente doenças emocionais. Doenças emocionais. Pessoas com transtornos que poderiam ter uma vida muito mais produtiva, uma vida muito mais valiosa, muito mais temperada. Elas não o têm, por quê? Porque o orgulho. Não buscam a cura. E quando buscam a cura, elas serão curadas. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A palavra de Deus. Então há pessoas que estão doentes. Aí você oferece a ajuda para essa pessoa, ela é orgulhosa, não quer. Aí passam a vida toda a vida doente, emocionalmente falando, porque não querem ajuda, orgulhosas, né? Então é preciso vencer essas 3 causas do fracasso que eu anotei, entre tantas: sensação de conforto, falsa impressão de dever cumprido e sensação de autossuficiência misturado com orgulho. Olha o que eu anotei aqui também. O orgulho transformou anjos em demônios, e a humildade pode transformar homens em anjos. Olha que palavra bonita do Agostinho. O orgulho transformou anjos em demônios, e a humildade pode transformar homens em anjos. Então, longe do orgulho aí. O rei de todos os pecados é o orgulho. Uzias, depois que Deus o abençoou tremendamente, começou a ultrapassar os limites, o levando a desobedecer a Deus. E como eu me previno do fracasso? Como eu posso me prevenir do fracasso? Vamos lá. Busque sempre a excelência. Busque sempre a excelência. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, olha o que diz. Versículo 8 e 9. Diz assim, ó: o fim das coisas é melhor que o seu início. E aí eu digo para você, a vida cristã não é medida do começo para o fim, mas do fim para o começo. Sabiam disso? A vida cristã ela não é medida do início, mas sim do fim. Ela é contrário. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Olha só.
Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Então, irmãos, busque sempre a excelência, novos sonhos, novos alvos, novos ideais. Irmãos, um curso aí que te coloca, que te muda de vida, dura aí no máximo 4 anos. 4 anos é isso aqui, ó. Ai, minha vida tá difícil, não sei o que, né? Tá complicado. Aí eu pergunto, o que você está fazendo para mudar essa situação? Porque tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Um curso aí, o curso do Vitor de música foram 3 anos, né, Vitor? 3 anos. Ó, rápido. O meu durou 4 anos de bacharelado em teologia. O Carlos, 3 anos está terminando, né? 3 anos muda a sua vida, a sua história. Você pode se tornar uma professora em 3, 4 anos. Licenciatura são 3 anos, né? Qualquer pessoa, se ela tiver um ensino médio, ela se torna uma professora em 3 anos. Nós já estamos com 9 anos aqui na igreja. Já dava para ter formado 2 turmas. E sobrava 3 turmas. Esse tempo que essa igreja nasceu, já dava para ter formado 3 turmas de professores. Então, irmãos, busque a excelência. Busque novos sonhos, novos alvos, novos ideais. Isso que torna o final melhor do que o início. Aí as coisas, a mente se abre. Ai, pastor, não tem tempo. O tempo é nós que fazemos o tempo, né? Então, essa mudança parte de mim, né? E Deus vai ajudando, vai trabalhando. Então faça isso, busque sempre a excelência. Não se contente com um pouco, de qualquer jeito. Busque a excelência. Eu sou uma pessoa chata no meu trabalho de obra. A gente sempre busca o melhor, a excelência. No meu trabalho da construção, na igreja também. Ah, irmão, eu não ensaiei não, mas é para Deus mesmo, vou cantar aqui, tá? Isso não existe. Para Deus tem que ser o melhor, né? Por isso que eu parei, né? De vez em quando eu venho aqui, dou uma pitada aqui, mas porque eles são melhores do que eu. Então busca a excelência naquilo que Deus te colocou no seu dom aí. Segunda coisa que você deve fazer: persevere. Persevere. Daniel capítulo 1. Olha o que diz Daniel capítulo 1. Daniel 1, versículo 8 e 9. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então, irmãos, Daniel perseverou. Ele não se contaminou com o ambiente onde ele estava inserido, mas ele foi firme, ele perseverou, né? A perseverança, ela vai te fazer alcançar os objetivos que são colocados. Os desafios serão vencidos quando nós perseveramos. Então persevere, não fique no meio do caminho. E aqui eu digo mais uma vez, a coisa é difícil para todo mundo.
Às vezes quando eu olho e vejo os desafios que eu tenho que vencer esse ano ainda, eu falei, meu Deus. Em relação ao reino de Deus, né? Nós temos que construir banheiros aqui do lado. Já daqui uns dias eu vou ter que vir para cá por conta da locação aqui do imóvel. Nós temos que terminar a construção para inaugurar esse ano. E é trabalho. Aí tem hora que eu penso, falo, meu Deus do céu, quanto trabalho. E tem que perseverar. Aí a gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo, né? Perseverando. E assim a gente vai conseguindo alcançar os objetivos. Então persevere. Não é fácil, mas a gente alcança. E por último, dependa de Deus em tudo. Dependa de Deus em tudo. Toda nossa existência nós dependemos de Deus. Salmo 37:5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então dependa de Deus em tudo. Quando nós tentamos fazer com a nossa força, a gente vai até certo ponto, irmãos. A nossa força nos leva até certo ponto. Mesmo os mais fortes, eles vão até certo ponto, não é? Mas quando nós dependemos de Deus, quando nós colocamos as nossas questões nos braços do Senhor, a gente ultrapassa os nossos limites. Essa que é a grande diferença. Efésios 3:20, para a gente estar partindo para o final. Olha que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então o que nos faz alcançar objetivos extraordinários não é a nossa força, que a nossa força, eu me considero um camarada forte. Mas essa nossa força, ela tem limite. Ela tem um limite. Mas quando nós colocamos Deus na causa, quando nós dependemos de Deus em tudo, Ele faz o que diz em Efésios: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus, Ele atua em nós e faz com que nós ganhemos força para atingir o extraordinário, aquilo que nós não conseguimos, aquele limite onde nós chegamos. O poder de Deus chega e nos faz nós atravessar aquele limite. Por isso que quando você passa por situação difícil e você consegue alcançar, é Deus, através da oração, a oração dos irmãos. Tudo isso tem um peso, irmãos, muito grande no âmbito espiritual. Aí a gente fala: nossa, eu passei por aquela fase tão difícil, estou de pé, estou já fazendo outras coisas. É o poder de Deus atuando em nós. Então faça isso, dependa de Deus em tudo. Esse ano, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Senhor, essa causa aqui eu não consigo, isso aqui está difícil demais. Então Deus vai intervir, Deus vai te ajudar, vai caminhar contigo. Se você não conseguir andar, Ele vai carregar você no colo, mas que você vai passar, Ele vai passar e vai chegar vitorioso lá no final. Então que nós possamos depender de Deus em tudo que nós formos fazer em nossa vida, tá? Então dê continuidade na sua vida, persevere nos seus propósitos, busca a excelência, dependa de Deus, tá?
A nossa igreja é uma igreja jovem, irmãos. A nossa igreja é uma igreja bem jovem. Todos que estão aqui hoje são jovens, sabiam? Todos. Até eu e a irmã ali dá pra gente fazer uma faculdade e se tornar professor. As duas não sei se elas são, mas ainda dá. Eu contei esses dias do médico com 70 anos, do homem com 70 anos que estava estudando, estava no último ano de medicina. Com 70 e pouco, 72 anos. E aqui não tem ninguém com 70 anos. Não tem ninguém com 70 anos. Então dá para mudar a história. E esse médico, ele não ia por questão financeira, não. Ele era uma pessoa já tranquila. Ele ia usar a medicina para cuidar de um bairro, de uma pequena vila. Ia ser o médico daquela pequena comunidade. Porque era um propósito de vida naquele homem. Aquilo ia encher ele de alegria, de felicidade. Então faça isso na sua vida. Tenha propósitos que se encaixem, que se entrelaçam com o reino de Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, é aquilo que a palavra de Deus, para a gente fechar aqui, é aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então quando a gente faz isso, cuida das coisas, como eu falei domingo aqui, a gente cuida das coisas de Deus, Deus ele cuida das nossas coisas. Ele vai preparando tudo o que nós precisamos. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente orar?